A demonstração dos fluxos de caixa é muitas vezes tratada como a terceira demonstração financeira. O balanço, a primeira, a demonstração dos resultados, a segunda, e depois temos a demonstração dos fluxos de caixa. Em Portugal, e de acordo com o sistema de normalização contabilística, apenas as entidades consideradas médias e grandes, ou seja, aquelas que estão abrangidas pelas 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, bem como as entidades que desenvolvem a sua contabilidade na base das normas internacionais de contabilidade, terão de apresentar a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa não será obrigatória para as micro e para as pequenas entidades. Obviamente que as micro e as pequenas entidades, se optarem pelo normativo das 28 normas, terão que apresentar. Mas esta demonstração financeira, a demonstração dos fluxos de caixa, ela é muito importante e dá-nos uma informação preciosa relativamente à empresa e à sua análise. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa. As demonstrações financeiras é uma matéria que nos cursos práticos da Certform é uma matéria amplamente desenvolvida em vários dos cursos da Certform. No site da Certform, em certform.pt, na área de live streaming e learning, temos o conjunto de cursos que atualmente estamos a disponibilizar, quer na modalidade e-learning, quer em live streaming. E demonstrações financeiras são amplamente desenvolvidas, por exemplo, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, no curso prático de Análise Económico-Financeira de Empresas, no curso de Especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da empresa, são alguns exemplos de cursos onde a matéria das demonstrações financeiras é desenvolvida. Mas depois, também no curso prático de elaboração e análise de projetos de investimento, aqui estamos a falar do live streaming, no curso prático de controle de gestão, contabilidade de custos e orçamental, são cursos onde a temática das demonstrações financeiras é necessariamente desenvolvida. Não só a construção, a elaboração das demonstrações financeiras, bem como depois, em alguns dos cursos, a sua interpretação e a sua análise. Hoje vamos falar então sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Eu vou utilizar aqui um manual que utilizo nos cursos da Certform, onde faço análise das demonstrações financeiras. E relativamente à demonstração dos fluxos de caixa, eu vou aqui para um resumo onde tenho alguns aspectos a reter sobre esta demonstração. Vamos então aqui para uma parte do manual, onde temos uma série de questões sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Em primeiro lugar, esta demonstração ela tem a sua base na norma contabilística e de relato financeiro 2, a demonstração dos fluxos de caixa, que é uma das normas contabilísticas de relato financeiro do sistema de normalização contabilística em vigor em Portugal e tem por base a norma internacional de contabilidade, a IAS 7. E o objetivo desta norma é o de exigir informação acerca das alterações históricas de caixa e seus equivalentes de uma entidade por meio da demonstração dos fluxos de caixa que classifique os fluxos de caixa durante o período em fluxos operacionais, fluxos de investimento e fluxos de financiamento.
A norma, ela pode ser consultada no site da Comissão de Normalização Contabilística. Esta é a norma contabilística e de relato financeiro número 2, onde nós temos uma série de definições e de aspectos relacionados com esta demonstração financeira, a demonstração dos fluxos de caixa. Mas neste resumo, eu considero o seguinte. Os fluxos de caixa, eles são os influxos. Influxos têm a ver com os recebimentos, com as entradas do dinheiro. E os ex-fluxos, que trata dos pagamentos e das saídas do dinheiro, ou seja, de caixa e seus equivalentes. O objetivo da demonstração dos fluxos de caixa é fornecer uma imagem mais detalhada do que ocorreu com o dinheiro da empresa durante o período em análise. Os fluxos de caixa são importantes para avaliar um negócio e a sua capacidade de gerar liquidez. Os fluxos de caixa são essenciais para compreender onde o dinheiro está a ser gerado e usado. E a demonstração dos fluxos de caixa fornece-nos mais detalhes sobre as fontes das entradas de caixa, que são os inflows, e os usos das saídas de caixa. Esta demonstração dos fluxos de caixa, ela é tão importante que, através da sua análise, nós podemos até ter uma noção do estado da empresa em termos da sua situação ao longo do tempo. Ou seja, se é uma empresa que está a iniciar, por exemplo, uma startup, se é, por exemplo, uma empresa que está já no mercado e em franco crescimento, se é uma empresa já em maturidade, em fase de maturidade, ou até se é uma empresa que está em declínio. Eu a seguir vou mostrar a demonstração dos fluxos de caixa de uma empresa que iniciou, uma startup, e vamos ver nessa demonstração de fluxo de caixa alguns elementos que efetivamente são indicativos desse estado de desenvolvimento da empresa ao longo do tempo. Ora, a demonstração dos fluxos de caixa, ela encontra-se organizada em 3 grandes atividades, que são atividades geradoras de inflows, entradas, e de outflows, saídas. São elas as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Neste manual eu desenvolvo muito o que são as atividades operacionais, as atividades de investimento, as atividades de financiamento e neste pequeno resumo aqui, atividades operacionais são as atividades principais geradoras de rédito da entidade e outras atividades que não sejam de investimento ou de financiamento. A quantia de fluxos de caixa proveniente de atividades operacionais é um indicador-chave na medida em que as operações de entidade geraram fluxos de caixa suficientes para depois pagar as outras atividades, para pagar empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e fazer novos investimentos, sem recurso a fontes externas de financiamento. Porque as atividades de investimento que vão aparecer na demonstração dos fluxos de caixa, já vou mostrar, são as atividades relacionadas com a aquisição e alienação, compra e venda de ativos de longo prazo, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Estas atividades de investimento, elas naturalmente serão negativas, porque as empresas, quando estão a iniciar ou quando estão em crescimento, é natural que comprem ativos fixos tangíveis e intangíveis e invistam. E comprar é pagar. E pagamento surge negativo na demonstração dos fluxos de caixa. Já não é tão comum que uma empresa venda do seu ativo não corrente a ativos fixos tangíveis, a ativos intangíveis. E quando começa a vender, e vender muito,
e estas atividades de investimento são positivas porque a diferença é entre as entradas de caixa e as saídas de caixa. Nas atividades de investimento será mais comum que as saídas de caixa sejam superiores às entradas. Quando há muitas entradas, a empresa está a vender muito imobilizado, pode ser indicativo de uma empresa que está em declínio. Mas vamos já ver melhor essa questão. Quanto às atividades de financiamento, são as atividades que têm como consequência alteração na dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela entidade. A divulgação separada de fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento é importante, porque é útil para estimar os fluxos de caixa futuros a pagar a financiadores de capital pela entidade. Eu já tinha referido que a interpretação das informações fornecidas pela demonstração dos fluxos de caixa deverá ter em consideração o contexto do negócio em análise. A análise da demonstração dos fluxos de caixa de uma entidade pode nos fornecer indicações sobre a fase da vida em que a entidade se encontra. Por exemplo, na fase inicial da vida de uma empresa, todos percebemos que é comum a apresentação de fluxo de caixa negativo ou muito baixo nas atividades operacionais, porque é perfeitamente normal numa empresa que está a iniciar ainda não estar a receber dos clientes e estar a fazer bastantes compras e, consequentemente, ter valores que paga aos fornecedores. Esta demonstração dos fluxos de caixa exige efetivamente pagamentos, outflows, e recebimentos, inflows. Aqui não estão evidenciadas operações a prazo. Isso vai para o balanço, eventualmente para a demonstração dos resultados na formação do equity, do lucro da empresa. Quanto à demonstração dos fluxos de caixa, aqui tratamos simplesmente de recebimentos, inflows, e pagamentos, outflows. E o fluxo de caixa negativo nas atividades de investimento é, por exemplo, indicativo de uma empresa que está na sua fase inicial. Eu já expliquei porquê. É muito comum as empresas na fase inicial comprarem muito imobilizado, não vendem, obviamente, compram, são compradoras na fase inicial, estão a investir e, como compram, pagam. Logo, a diferença entre pagamentos e recebimentos, ganham os pagamentos, trata-se de um fluxo de caixa das atividades de investimento negativo. E depois estas empresas na fase inicial, elas apresentam normalmente algumas flutuações no fluxo de caixa das atividades de financiamento. Quando a empresa entra na fase de crescimento e se o negócio se apresentar lucrativo, geralmente terá fluxo de caixa positivo nas atividades operacionais, recebe dos clientes, muitas vezes tem uma gestão dos prazos médios positiva para a entidade, ou seja, tem uma forte capacidade de negociar, paga aos seus clientes num determinado prazo, peço desculpa, paga aos seus fornecedores num prazo maior do que aquele que negocia com os clientes relativamente aos recebimentos, recebe antes dos clientes, paga aos fornecedores depois, e, consequentemente, o fluxo de caixa nas atividades operacionais resulta em positivo, porque os recebimentos de clientes são superiores aos pagamentos a fornecedores. O fluxo de caixa negativo nas atividades de investimento é indicativo de uma empresa também em fase de crescimento, porque continua a investir, e muitas vezes muito, e fluxo de caixa positivo, negativo ou neutro já nas atividades de financiamento. Já na sua fase de maturidade, é comum observarmos fluxos de caixa positivos nas atividades operacionais, fluxos de caixa ligeiramente negativos nas atividades de investimento e fluxos de caixa negativos nas suas atividades de financiamento. Quando uma empresa está em declínio, por norma, normalmente,
a sua demonstração dos fluxos de caixa. Obviamente, isto é baseado na observação empírica das demonstrações de fluxo de caixa de várias entidades. E quando temos uma entidade já em declínio, por norma, apresentam fluxos de caixa negativos, começam a ter dificuldade em receber de clientes, têm que pagar ao pessoal, têm que pagar a fornecedores e, consequentemente, apresentam fluxos de caixa das atividades operacionais negativos, fluxo de caixa positivo nas atividades de investimento. Porquê? Porque começam a vender imobilizado, começam a vender os seus ativos fixos tangíveis e, portanto, começam a receber dessas mesmas vendas. E os fluxos de caixa das atividades de financiamento, por norma, podem ser positivos ou negativos, depende, mas se a empresa está em fase de declínio, ela tem dificuldade, muita dificuldade em obter financiamento, particularmente das instituições financeiras. É quase impossível e, portanto, aqui as atividades de financiamento, na perspectiva de entradas, há grande dificuldade. Mas vamos então ver uma demonstração dos fluxos de caixa. No sistema de normalização contabilística, a demonstração dos fluxos de caixa ela tem que ser construída através do método direto. Existe um método direto, existe um método indireto. O nosso sistema de normalização contabilística, a norma contabilística e o relato financeiro 2, ela prevê o método direto, indica que as entidades deverão utilizar o método, preferencialmente o método direto, na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa. Aliás, se nós formos à IES, que é a Informação Empresarial Simplificada, no seu anexo A, é no anexo A que as empresas apresentam as várias demonstrações financeiras à autoridade tributária. Na IES, no anexo A, estão todas as demonstrações financeiras a apresentar o balanço, a demonstração dos resultados, por naturezas, a demonstração de resultados também por funções, a demonstração das alterações do capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e depois o anexo. E na informação empresarial simplificada, a demonstração dos fluxos de caixa, ela apenas é apresentada às entidades que estejam abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade. Temos aqui o N de normas internacionais de contabilidade, ou as entidades que estão sujeitas ao regime geral do sistema de normalização contabilística, que é este S. Por exemplo, se nós consultarmos a demonstração dos resultados, ou o próprio balanço, a demonstração dos resultados, ou o próprio balanço, verificamos que os itens têm ou a letra N, S e M. N significa que são apresentados pelas entidades sujeitas às normas internacionais. S, o regime geral do sistema de normalização contabilística. E M, as microentidades. E sempre que um item tem todas as indicações quanto à dimensão da entidade, ele terá evidentemente que ser preenchido por qualquer uma delas. Quando um item tem apenas uma ou duas letras, significa que apenas as entidades que correspondem àquela letra terão que preencher. Por exemplo, no balanço, em propriedades de investimento, apenas as das normas internacionais e das do regime geral do sistema de normalização contabilística estão abrangidas por este item. Na demonstração dos resultados, que na IES é a demonstração dos resultados por naturezas, as entidades apresentam a demonstração dos resultados por naturezas de forma obrigatória. Por funções, algumas entidades também apresentam, mas não aqui na IES. E na IES
ao apresentarem a demonstração dos resultados por naturezas, temos também, que é obrigatória para todas as entidades, N, S e M. Já como eu referi, a demonstração dos fluxos de caixa apenas apresentada pelas entidades sujeitas às normas internacionais e as do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Então, esta é a entidade que nós aqui temos e que a sua informação empresarial simplificada no que diz respeito ao anexo A, quadro 04C, já está preenchido. Eu já coloquei aqui os valores para o período N. Nós temos os fluxos de caixa das atividades operacionais, como eu tinha dito, recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e depois uma primeira soma algébrica. Nós aqui temos recebimentos de clientes de 100.123. Temos pagamentos a fornecedores de 151.239.000. Temos pagamentos ao pessoal de 98.235. Quando é recebimento é positivo, quando é pagamento é negativo. Portanto, no fundo seria o valor dos clientes a nível de recebimentos menos os pagamentos a fornecedores menos os pagamentos ao pessoal dá negativo. Menos 148.351.000. Depois temos os pagamentos em imposto sobre o rendimento, o pagamento do IRC. Aqui diz pagamento-recebimento. As empresas eventualmente podem ter IRC como reembolso, se fizerem mais pagamentos por conta do que o montante liquidado, mas esta empresa fez pagamento e, consequentemente, temos ali menos. Quando temos pagamento versus recebimento, para ser pagamento temos que colocar menos. Aqui no quadro 04C, a demonstração dos fluxos de caixa do anexo A da IES. Aqui a empresa pagou 4.985, negativo, pagou. Depois temos outros recebimentos de pagamentos. Aqui são pagamentos, porque eu também coloquei negativo, menos 2.390. A soma algébrica dos fluxos de caixa das atividades operacionais foi de menos 55.726. Negativo. Em termos de fluxos de caixa de atividades de investimento, onde nós temos fundamentalmente os pagamentos e recebimentos, pagamentos pelas compras de ativos fixos tangíveis e intangíveis e investimentos financeiros, que é o mais comum numa entidade, e depois os recebimentos, quando a entidade resolve vender, alienar ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, entre outros. Esta empresa só comprou e pagou aos seus fornecedores de investimento. Comprou ativos fixos tangíveis, 113.436, e ativos intangíveis, 3.276. Provavelmente estes ativos intangíveis terão sido aquisição de software para os computadores software. Então, nós temos aqui negativo, porque se trata de pagamentos. Esta empresa só fez pagamentos relativamente às atividades de investimento e é um valor muito relevante. Ou seja, isto gera negativo, fluxos de caixa das atividades de investimento, de menos 116.712. Por estes dois indicadores das atividades operacionais e das atividades de investimento, eu já tenho aqui uma série de indicadores que se trata de uma empresa que está no seu início. E por acaso é precisamente uma startup que eu estou aqui a preencher a respectiva demonstração dos fluxos de caixa. Uma entidade que apresenta fluxos de caixa das atividades operacionais negativo, porque tem recebido menos dos clientes do que aquilo que tem pago aos fornecedores, e uma entidade que investiu bastante no que diz respeito à aquisição inicial dos seus ativos fixos tangíveis e dos seus ativos intangíveis. E depois nas atividades de financiamento, que fazemos também aquela relação entre recebimentos e pagamentos, ou seja, o inflow
A nível de financiamentos obtidos, 300 mil euros num financiamento obtido. Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio. Podíamos ter, por exemplo, prestações suplementares, 90 mil euros. E depois temos pagamentos que a empresa já fez relativamente às amortizações de capital dos financiamentos obtidos, pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos, já pagou 14.870, um valor baixinho face ao financiamento e, portanto, ainda está muito no início. As amortizações de capital e depois temos juros e gastos similares de 1.245. O que significa que, e agora tendo uma visão mais abrangente, esta entidade, ela apresenta caixa em termos de somatórios. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento são positivos em 373.885. Resultam da soma dos valores que são... Temos dois valores positivos e temos dois valores negativos. Obviamente que o cash flow, os outflows, foram inferiores aos inflows. Então gerou-se um cash flow positivo de 373.885 no domínio das atividades de financiamento. Depois fazemos a soma algébrica das três atividades. As operacionais, mais as de investimento, mais as de financiamento. Então, o caixa ou a variação de caixa e seus equivalentes foi positivo em 101.447. No início do período, esta empresa tinha caixa de 10 mil, o que somando ao caixa produzido, entre aspas, durante o período, temos um caixa e seus equivalentes no fim do período, 111.447. De facto, a partir da análise desta demonstração dos fluxos de caixa, efetivamente ela é reveladora ou é indicativa de uma empresa na sua fase inicial de vida, uma vez que é comum a apresentação de fluxo de caixa negativo ou muito baixo nas atividades operacionais, no nosso caso é mesmo negativo, um fluxo de caixa negativo nas atividades de investimento, coincide, efetivamente esta empresa investiu muito, e flutuações no fluxo de caixa das atividades de financiamento. Neste ano, a empresa recorreu a financiamento de 300 mil, um financiamento muito elevado e, portanto, é positivo, no caso concreto desta empresa, os fluxos de caixa das atividades de financiamento. No livro 7 Segredos para Investir, como Warren Buffett, que é um dos grandes investidores do mundo, ele considera que a demonstração dos fluxos de caixa é extremamente importante. Diz-nos o seguinte, tem aqui um capítulo onde faz uma análise das várias demonstrações financeiras e a importância que dá a cada uma quando está a avaliar uma empresa e refere que a demonstração dos fluxos de caixa é a terceira demonstração financeira importante que temos em conta ao avaliar empresas, pois registra a quantia de dinheiro que entra e sai da empresa no ano corrente. O que significa isto? Pense na demonstração de fluxo de caixa como sendo o seu extrato bancário. Este registra a quantia exata de dinheiro que entra e sai da sua conta. Alguns dos leitores podem estar a pensar: qual é a diferença entre isso e a demonstração de resultados, na qual se registra o dinheiro que a empresa recebe dos clientes e paga pelas despesas? Bom, esta é de facto uma questão que se coloca e que é muito importante percebermos. Eu vou só dar aqui uma breve visão sobre a questão da demonstração dos resultados versus a demonstração dos fluxos de caixa. Isto significa que
uma empresa que apresenta lucro não é sinónimo de ter dinheiro em caixa ou em bancos. Porque vejamos o seguinte exemplo muito rápido para percebermos até a grande importância da demonstração dos fluxos de caixa. Vejamos que uma empresa procede a uma venda a prazo. Emite uma fatura a um cliente de 100 mil euros, mais IVA à taxa de 23%, 23 mil euros, um total de 123 mil. E a nossa empresa concede um prazo ao cliente de 60 dias. Imaginemos que esta fatura foi emitida, por exemplo, em novembro. Significa que antes do final do ano, e o cliente, vamos supor que vai efetivamente respeitar os seus 60 dias, não vai receber nada desta fatura. Quando nós fazemos o reconhecimento contabilístico desta fatura, imaginemos em novembro, vamos à conta de vendas, que é uma conta dos rendimentos, pertence mesmo ao rédito, tem a ver com a atividade principal da empresa. A conta 711 credita-se por 100 mil. O IVA liquidado é um passivo, é acreditado por 23 mil, é um IVA para ou a favor do Estado. E a conta de clientes, conta corrente, que é a conta 211, esta conta é uma conta que nós vamos debitar, é uma conta do ativo, debitar por 123 mil. Depois temos que considerar a questão do sistema de inventário. Mas, de facto, o que acontece aqui é que esta empresa não recebe dinheiro absolutamente nenhum. E esta operação é uma operação que se vai refletir na demonstração dos resultados e no balanço. No balanço, clientes vai surgir no ativo corrente clientes. O IVA liquidado, considerando que não foi feito, por exemplo, o apuramento, aparece no passivo. Vendas para a demonstração dos resultados. E depois temos o apuramento do custo da mercadoria. Vejamos o seguinte, no apuramento do custo da mercadoria. Para apurar o custo da mercadoria, esta empresa vai ao seu armazém. Temos lá uma série de mercadoria, de lotes desta mercadoria. Foram vendidas 10 mil unidades a 10 euros, 100 mil. E em armazém nós temos um primeiro lote que entrou em armazém a 15 de março. Tínhamos lá 1000 unidades a 8 euros a unidade. O segundo lote a 28 de março, 4.000 unidades a 9 euros. O terceiro lote a 4 de maio, 5.000 unidades a 9 euros. E o lote número 4 entrou no armazém a 9 de junho, é o mais recente, 4.000 unidades a 9,5 euros. Considerando que esta empresa utiliza no seu critério de saída das mercadorias de armazém o FIFO, First In, First Out, ou seja, a mais antiga, a primeira que foi adquirida é a primeira a sair, significa que para darmos saída destas 10 mil unidades ao custo, nós fazemos a retirada do primeiro lote, o mais antigo tem que sair em primeiro lugar, 1000 unidades a 8 euros, não chega. Temos que recorrer ao segundo lote, 4.000 unidades a 9 euros, já saíram 5. E depois temos que recorrer ao terceiro lote, 5.000 unidades a 9 euros. E assim formamos os tais 10 mil euros. E 1.000 euros, ou 1.000 unidades a 8 euros, 4.000 unidades a 9 euros, 5.000 unidades a 9 euros, prefaz 89 mil euros. Este é o custo da mercadoria. Logo, em sistema de inventário permanente, debitamos o custo da mercadoria vendida por 89 mil e creditamos a conta de mercadorias, é uma conta do ativo e credita-se pela diminuição, sai mercadoria de 89 mil euros. As vendas foram de 100 mil. O custo da mercadoria de 89 mil, a margem bruta de 11 mil. E isto é o que se reflete na demonstração dos resultados. Ou seja, se for a demonstração dos resultados da empresa, e se esta empresa apenas tivesse esta operação,
Eu vou aqui à demonstração dos resultados e na demonstração dos resultados nós colocaríamos nas vendas e serviços prestados 100.000. E no custo da mercadoria vendida, ou no custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, 89.000. E, efetivamente, esta demonstração dos resultados, como podemos ver, ela apresenta aqui um lucro de 11.000. Claro que há muitos mais rendimentos e gastos que a empresa vai reconhecer, mas isolando esta operação, um lucro de 11.000. E esta operação, a nível de fluxos de caixa, não tem qualquer tipo de relevância. Porque nós só movimentamos fluxos de caixa quando existe recebimento ou quando existe pagamento. Eu vou ter que esperar 60 dias, e se o cliente for cumpridor, para receber deste cliente. E só quando receber deste cliente é que farei o seguinte movimento. Daqui por 60 dias, quando receber deste cliente, pelo recebimento, vou creditar a conta de clientes e debitar a conta de depósitos à ordem. E só após este movimento de débito da conta de depósitos à ordem, por 123.000, é que este movimento se reflete em fluxos de caixa. Estes 123.000 do recebimento do cliente, daqui por 60 dias, irão influenciar os fluxos de caixa de recebimentos de clientes. E por isso é que a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração dos resultados, elas têm esta questão de interpretação. A demonstração dos resultados, a demonstração dos resultados, evidencia o resultado líquido do período e os vários segmentos de resultados. O resultado antes de impostos, os resultados operacionais, mas ter lucro, apresentar resultado líquido do período ou apresentar um EBITDA positivo, enfim, os vários resultados que nós vamos conseguindo obter da demonstração dos resultados, isso não significa que há dinheiro em caixa. O dinheiro é algo que nós temos que verificar na demonstração dos fluxos de caixa. E daí a sua grande importância. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.